Repita comigo, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: Deus e sua palavra é um só. Diga: tudo que está escrito vai acontecer. Diga: toda circunstância da minha vida é mentirosa. Diga: a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Diga nessa manhã: eu tomo posse que eu sou exatamente a expressão da glória de Deus. Diga: eu sou noiva. Diga: eu sou noiva. Diga: eu tenho um noivo. Ele me ama. Ele tem ciúmes de mim. Diga nessa manhã: eu tomo posse que eu sou co-herdeira de Cristo. Diga: todas as vitórias são minhas através de Cristo. Diga: eu sou mais que vencedora. Aleluia, aleluia, oh aleluia, amém. Pode tomar seu assento. Eu quero ler com você Mateus 25. Eu acho que a gente vai pregar quase a mesma coisa. Eu estava ouvindo dali e falei: nossa, a gente devia ter. Mas Deus usa, às vezes, o mesmo texto, a mesma palavra, de maneiras diferentes. Amém? Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. E eu gostaria que essas 10 virgens se apresentassem, amém? Aonde elas estão? Essas 10 virgens, fica com sua Bíblia aberta aí, elas faziam parte de uma procissão. Na verdade, elas faziam parte de um cortejo. E elas aguardavam o noivo. Diga: aguardava o noivo. Amém? Aí está as 10 virgens. Vocês podem se posicionar aqui. E essas virgens, o tempo foi passando, não é? Que está falando aqui, olha. E saíram para encontrar-se com o noivo. Elas saíram para encontrar. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou, diga: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Elas dormiram, literalmente. O noivo demorou. Deixa eu te falar algo. Você ouvir falar que Jesus, quem já está na igreja há muito tempo? Levante a mão. Bem alto. Muita gente, a metade. Quantos anos você ouve falar que Jesus vai voltar? Muito tempo. Eu lembro que meus pais eram vivos e nós ouvíamos falar da volta de Jesus. E aí, o que acontece? Demorou. E por que demorou? Dormiram. Diga: dormiram. Diga: o noivo demorou. E a igreja aguarda o arrebatamento há 2000 anos. E muitos cochilam e dormem. Mas deixa eu te falar algo. Jesus vai voltar nas nuvens, é o que a Bíblia diz. Quando a primeira trombeta tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados e subiremos. Porém, Jesus está voltando todos os dias para quem? Para quem morre. Olha para quem está do seu lado e diga: se você morrer hoje, Jesus voltou para você.
E o que significa essa questão aqui de dormir e cochilar? Significa desânimo. A pessoa desanimou, a pessoa não está acreditando mais. É isso que quer dizer desânimo. E eu quero te falar algo, nós estamos vivendo, muitos acreditam, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas os grandes estudiosos, os homens que estudam escatologia, acreditam que nós estamos vivendo a última época da igreja na terra. Por quê? Nós devemos olhar para Israel. A Bíblia diz que quando a figueira florescer, então nós deveríamos estarmos atentos. Lá em Mateus 24 diz isso. Que nós deveríamos, Mateus 24, 32 e 34, se você quiser anotar para ler em casa. Que diz que nós deveríamos estarmos atentos aos acontecimentos. Preste bem atenção. Quando houve... Israel foi destruído, as pessoas foram levadas para o mundo todo, os judeus, vocês lembram bem do que aconteceu com os judeus na Alemanha, mataram ali, Hitler foi usado para matar milhões de judeus, e os judeus foram jogados pelo mundo todo, então eles não tinham mais nação. Preste muita atenção porque isso é muito importante. Em 48, é devolvido para eles a nação de Israel. 1948. Olha só, todas as vezes que Jesus fala de figueira, Jesus está se referindo à nação de Israel. E aí, só que devolve a nação, mas Jerusalém fica ainda no domínio da Jordânia. Eu quero falar só um pouquinho para você entender. No domínio da Jordânia. Mas em 67, quando todas as nações árabes cercam Israel para tomar Israel novamente, lógico, tomar posse de Jerusalém, porque Jerusalém é a menina dos olhos do Oriente, acontece sobrenaturalmente. Israel, com um pouco de homens, em vista do que estava ali contra eles, eles vencem essa batalha em 67 e toma Jerusalém, agora pertence a Israel. Pastor, o que isso tem a ver com essa parábola? Tudo a ver. Porque nós estamos muitas vezes como elas, dormindo. São 10 virgens, todas aqui são virgens. E todas estão dormindo, desanimadas, não acreditando mais. Esse negócio demora muito, essas promessas demoram muito, não é assim? E elas estão dormindo, mas eu quero te dizer que é interessante que quando eles devolvem a nação em 48, agora eles começam a trazer de volta a língua. Qual é a língua principal? O hebraico. E hoje, até a moeda, eu já fui em Jerusalém 3 vezes, e até a moeda local é a moeda da época de Cristo, que é o shekel. Não é dólar. É interessante esse nome, né? Mas é assim mesmo que fala. É interessante você notar que o que Jesus falava, e ele fala assim, não passará essa geração sem que veja essas coisas. E que coisas é? Ele está falando da volta dele. Deixa eu te falar algo. Uma geração tem uma linha de raciocínio que diz que é 40 anos. A outra geração, outros têm uma linha de raciocínio que diz que é 70 anos. Se devolveram Jerusalém, se a figueira floresceu em 67, você coloca mais 70 anos. Quando vai dar? Alguém pode fazer as contas? 67 com 70 vai dar quanto? Hã? Mas aí vocês que têm a calculadora aí no seu iPhone aí, ou no seu
Samsung, não sei. Vai dar 2037. Deixa eu te falar uma coisa, não estou falando que Jesus vai voltar em 2037. Não é isso que eu estou falando. Mas a Bíblia dá sinais. A Bíblia dá sinais claros. Escatologicamente, ele está dando pistas. O dia e a hora ninguém sabe. Se alguém falar, está mentindo. Mas ele está dando pistas, sinais. Se for 40 anos, estamos dentro. Estamos aí. Mas para 37, irmãos, esses dias eu comecei a ver as coisas que têm acontecido no mundo. Eu nunca pensei, eu sempre achava e sempre pensava que eu ia passar pela morte física. Eu não tinha nenhuma expectativa de subir no arrebatamento em vida. Mas eu comecei a criar em mim uma expectativa que essa geração pode ser a geração do arrebatamento da igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jerusalém floresceu. Está tudo se cumprindo. Diga, as profecias estão se cumprindo. Diga, desperta tu que dormes. Diga de novo, desperta você que está dormindo. Amém. Dá para você perceber o tempo que você está vivendo? Talvez você veio para essa reunião dizendo, por que eu nasci nesse tempo? Talvez você veio para essa reunião questionando algumas coisas de Deus. Mas eu quero te dizer, dá para você perceber por que você nasceu nesse tempo? Você nasceu na melhor época da igreja. A Bíblia diz, aquele que tem sede, vem e beba da água que eu te der. E a água que Jesus nos dá, salta para a vida eterna. Amém? As nações estão sendo invadidas nesse momento por um avivamento. Por todos os lados. Eu estava na Inglaterra agora, e eu fui numa igreja católica anglicana. Lá eles são católicos anglicanos, então eles não adoram santos. E eu fui naquele templo, e eu fui tão abençoada por Deus. Eu fui cheia do Espírito ali, e eu pude ver um povo sedento por Deus. Em todos os lugares que você chega, Deus está fazendo algo acontecer. E é interessante que essa parábola fala desse momento. Quando ali, se você lê anteriormente a 24, Deus vai estar falando desse momento, o momento do arrebatamento. Sabe, ele fala exatamente